Olá, seja bem-vindo à nossa aula 9 da disciplina Ética na Saúde. Hoje nós vamos falar a respeito de atendimento a pacientes especiais. Vamos começar definindo o que é um paciente especial. É todo indivíduo que possui alteração física, intelectual, social ou emocional. Alteração essa que pode ser aguda ou crônica, simples ou complexa e que necessita de educação especial e instruções suplementares, temporárias ou definitivamente. Ou seja, um paciente especial é alguém que pode ter algum tipo de doença, ou uma doença crônica, ou uma doença aguda, alguma coisa que acontece em um determinado momento, e ele precisa de um cuidado especial durante algum tempo. Então, a gente já começa falando que a gente vai falar bastante aqui hoje de paciente especial, os tipos de paciente especial que nós temos alguns tipos, e você pode participar com a gente ao vivo aqui pelo nosso chat, tá? Boa noite a todos vocês, lembrando que hoje, quinta-feira, 18 horas, ao vivo, para todo o Brasil, nossa disciplina Ética na Saúde. Então, vamos lá. Quais são os exemplos dos pacientes com necessidades especiais? Lembrando que a gente tem uma diferenciação que a gente vai fazer ao longo da nossa aula do PCD, que é a pessoa com deficiência, e o paciente com necessidades especiais. Às vezes a gente tem um idoso, por exemplo, que não é PCD, ou seja, não tem nenhum tipo de deficiência, mas ele é uma pessoa, um paciente com necessidade especial, porque num determinado momento ele tem mobilidade reduzida, ele tem dificuldade de enxergar, ou ele fica muito tempo acamado, então ele é um paciente com necessidade especial. É diferente de uma pessoa com deficiência, ok? A gente vai falar isso ao longo da nossa aula. Então, alguns pacientes aí, cegueira, daltonismo, pessoas com baixa visão, alguém com transtorno mental, paralisia cerebral, algum tipo de deficiência física, até mesmo deficiência auditiva, síndrome de Down, autismo e dentre outras. Quais são as características? Apresentam alguma alteração ou algum tipo de condição que é simples ou complexa, que pode ser algo momentâneo ou algo permanente, de uma etiologia biológica, física, mental, social ou comportamental. A gente tem também aquelas doenças do comportamento, né? A gente tem aí o borderline, os transtornos mentais, como a esquizofrenia, a gente também tem transtorno bipolar, transtorno de personalidade. E aí isso requer uma abordagem especial, uma abordagem multidisciplinar. Lembra que a gente falou no nosso último encontro? Que o ideal é que as equipes elas sejam ou multidisciplinares ou interdisciplinares. Isso requer um protocolo específico para que aquela pessoa que naquele momento se torna um paciente com necessidade especial possa ser bem atendido por todas as pessoas e possa ficar o mínimo de tempo dentro da unidade hospitalar. Os atendimentos aos pacientes com necessidades especiais. Primeiro, a gente começa ressaltando a importância do avanço tecnológico na medicina. Novos medicamentos, tipos de tratamentos que vão reduzir significativamente muitas patologias que podem evitar doenças. Então, o avanço tecnológico é um grande boom assim, na nossa era moderna, porque antes, chegava a 40 anos, a pessoa já estava considerada velha, né? Hoje em dia, a pessoa com 80 anos é considerada nova. Por que isso inverteu? Porque hoje em dia, a partir da penicilina, do antibiótico, a pessoa pode viver muito mais. A partir das novas tecnologias, com tomografia computadorizada, ressonância magnética, vários tipos de medicamentos e de exames que fazem com que as pessoas possam fazer tratamentos prolongados, beneficia a longevidade e a pessoa viver mais e viver com qualidade de vida. Então, hoje em dia, isso mudou muito. As vacinas, o nosso modelo também de prevenção de doenças e de promoção da saúde. Então, quando a gente pensa no avanço tecnológico na área da saúde, a gente começou falando isso lá no nosso primeiro encontro, a gente começa também observando o quanto que esse avanço tecnológico contribui também para a longevidade das pessoas. Então, é comum hoje a gente ter um idoso que se torna também um paciente com necessidade especial. O estímulo da sociedade em ações de inclusão social tem feito com que os pacientes com necessidades especiais e os seus familiares não se vejam como necessitando de atendimento diferenciado. Isso é interessante se a gente volta lá no avanço tecnológico. Toda vez que a gente tem um grande avanço tecnológico e também tem o estímulo da sociedade para a ação de inclusão, a gente tem pessoas que são atendidas sem precisar especificamente de um profissional que foi treinado, capacitado só para lidar com o PCD ou só para lidar com um tipo de paciente com necessidade especial.
porque todos os profissionais podem atender a todos os pacientes. E o próprio familiar e a própria pessoa que tem alguma condição especial acaba entendendo que aquele profissional que está dentro de uma equipe pode atendê-lo também, junto com outras pessoas. Então, isso é interessante, né? Grande parte dessas pessoas pode ser atendida em um ambiente ambulatorial comum, normal, né? E somente alguns distúrbios ou condições especiais podem exigir internações, equipamentos especiais ou ainda, em casos mais específicos, a utilização de medicamentos especiais ou mesmo a sedação em certas deficiências mais profundas. A gente sabe que isso acontece, por exemplo, quando você coloca uma criança que tem algum tipo de problema e que não consegue parar quieta na cadeira, né? E aí, parar quieta em função de algum tipo de tremor, balançar muito a cabeça. E aí, nesse sentido, é considerado válido aplicar algum tipo de sedação para que o dentista possa, então, fazer algum tipo de procedimento na criança, né? Nos dentes da criança. A gente vai sempre observando a necessidade e é o profissional de saúde que vai precisar avaliar essa necessidade. A gente vai ver um vídeo agora de ecoterapia. Eu separei 2 vídeos para a nossa aula de hoje. Um que fala de ecoterapia, ou seja, a terapia através da utilização de cavalos, e outro que vai falar de skate terapia, que é uma coisa bem nova que está surgindo agora, mas muito interessante para trabalhar também de uma forma um pouco mais abrangente as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou também os pacientes com necessidades especiais para desenvolver outro lado nesses pacientes. Vamos ao vídeo. Lenta e disciplinada, a Égua Mel tem o cavalgar que leva ao caminho da mobilidade e recuperação. Ao ar livre, os praticantes Lenta e disciplinada, a Égua Mel tem o cavalgar que leva ao caminho da mobilidade e recuperação. Ao ar livre, os praticantes desenvolvem a coordenação motora e a postura. A integração social é imediatamente percebida pelos pais. Já chega falando que hoje o meu filho está pegando um copo, está andando melhor, está melhorando o equilíbrio. Sempre está relatando e até o contato da criança, né? É bem legal. A técnica é recomendada para todas as idades. A equipe multidisciplinar é formada por fisioterapeutas e um condutor. Há mais de uma década é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Com paralisia cerebral, Natália consegue avanços importantes e que fazem a diferença em casa. Então joga, Tatá. Vamos jogar lá no bambolê. Joga. Aí, acertou uma. Já melhorou bastante o desenvolvimento dela. Ela está conseguindo ficar mais em pé, conseguindo dar os primeiros passinhos. O irmão ajuda bastante também, né? As sessões de ecoterapia, realizadas uma vez por semana, duram até 40 minutos. O contato direto com os animais também desperta a autoestima. A cada momento, nasce uma verdadeira relação de carinho e amizade. Os principais ganhos são os motores e os psicológicos. Durante os exercícios, também são estimuladas a fala, a linguagem e a memória. Os animais são selecionados e separados conforme uma série de características físicas. Ela é legal, sim. É bonita também, eu gostei dela. E ela recebe a gente sempre bem. Sobre as celas, o campo de visão é ampliado, fortalecendo a sensação de bem-estar e segurança. Todos os estímulos devem ser observados e praticados em casa. Conforme os avanços na fase adulta, é possível até conquistar mais autonomia e independência. Que o cavalo é muito lúdico. Então, de maneira geral, tanto adulto como criança se beneficia muito e gosta muito. É uma atividade gostosa de praticar. Tá. Como a gente viu no vídeo, né, muito interessante esse trabalho com cavalos para poder desenvolver não só crianças, mas também adolescentes, adultos, desenvolver outras habilidades, até mesmo cognitivas, nessas pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Vamos falar a respeito das equipes multidisciplinares no trabalho desses pacientes com necessidades especiais. Primeiro, conhecer melhor as necessidades dessas pessoas, eles conhecem melhor porque eles já lidam com vários tipos de problemas, né? Então, eles conhecem melhor as necessidades das pessoas. Contam com psicólogos que também auxiliam na elaboração de procedimentos, dinâmicas, no entendimento dos sentimentos do paciente, dos familiares envolvidos e também na compreensão desses aspectos psicodinâmicos. Muitas vezes a psicologia também acaba contribuindo um pouco para ter um olhar mais humanizado com esse paciente. O problema principal que a gente enfrenta hoje,
Primeiro, uma falta de informação e de treinamento dos profissionais de saúde para lidar com esses pacientes. Muitas vezes, como aquele profissional não lidou ainda ou não teve nenhum tipo de experiência com algum tipo de paciente com necessidade especial, acaba criando algum tipo de resistência. Então, o treinamento é essencial. Há pouca informação técnica nos cursos de graduação e o número de profissionais que realiza tratamento especializado a pacientes com necessidades especiais é muito reduzido. Aqui a gente pode observar a importância da gente ter nos cursos de graduação algum tipo de informação básica, como a gente está tendo aqui agora, né, para que se possa trabalhar. Até mesmo nos estágios é interessante também que você busque isso, que você busque uma compreensão de como lidar com esses pacientes no trabalho em equipe. A odontologia no Brasil, ela tem sido uma honrosa exceção, com um incremento muito grande de cursos de especialização e uma série de congressos e trabalhos publicados sobre o atendimento a pacientes especiais. Então, a gente vê aí, muito comum a gente ver na odontologia atendimento com pessoas com paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, então é comum a gente ver. Agora, como a gente vê aqui na foto, se você dar uma olhada aqui na nossa tela, você vai ver as fotos aí que a gente colocou, dos dentistas atendendo essas crianças. Então, tem que ter um cuidado um pouquinho diferenciado, porque muitas vezes o comportamento dessas crianças é diferente do comportamento de outras crianças. Então, é um caso, como a gente falou anteriormente, se a criança ficar se movimentando muito, não conseguir ficar paradinha, né, enquanto o dentista está ali colocando, fazendo um tipo de tratamento, vai precisar sedar aquela criança levemente. Vamos falar, então, a diferença do PCD para pacientes com necessidades especiais. PCD é a pessoa com deficiência. E PNE, pacientes com necessidades especiais, independe desses pacientes terem ou não algum tipo de deficiência ou alguma limitação permanente. São exemplos aí de PCD, né? A pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, o surdo, que é o deficiente auditivo, né? A gente tem também algum tipo de paralisia. Então, a pessoa que é cadeirante, então também é considerada uma pessoa com deficiência. Existe toda uma legislação em prol dessas pessoas com deficiência. Uma das grandes questões que a gente enfrenta hoje é o preconceito. No Brasil, a gente ainda tem um grande preconceito e é essencial que tanto as pessoas com deficiência quanto pacientes com necessidades especiais tenham os mesmos direitos garantidos que outras pessoas. Ou seja, tem que tomar um cuidado muito grande, tanto o profissional de saúde, familiares, para proteger esse paciente, essa pessoa, para que ela tenha os mesmos direitos garantidos, para que não sofra preconceito, discriminação e nenhum tipo de atendimento. Boa noite. Tem estágio específico nos cursos de graduação, muitas vezes, mesmo que a instituição não ofereça especificamente na área, mas você vai encontrar muitas clínicas, algumas áreas da saúde que vão oferecer um tratamento numa equipe multidisciplinar, por exemplo, para você trabalhar junto com esse público. Às vezes não exclusivamente com esse público, mas que também atenda esse público. É interessante de procurar, tá? Não tem problema, Eduarda, seja bem-vindo. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, pode participar aqui do nosso chat, ok? Vamos falar, então, dessa lei nova de 2015, que é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela vai instituir a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou seja, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é algo muito novo e muito recente. E ele vai dizer, esse estatuto, que é um objetivo assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e também cidadania. Então, o que a gente quer é isso, a inclusão social e a cidadania. A legislação, ela prevê que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional ou ainda interdisciplinar. O que essa equipe vai considerar? Vai considerar, primeiro, tem impedimento nas funções e nas estruturas do corpo? Os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais que influenciam naquele tipo de doença. A limitação no desempenho das atividades. Então, existe nas atividades de vida diária, existem limitações para essa pessoa? E a restrição de participação e inclusão em determinadas atividades. Vamos ver agora um vídeo que vai falar exatamente dessa terapia nova, né? Que é uma terapia com skate. E esse vídeo é bem interessante, eu estava querendo trazer alguma coisa diferente para a nossa aula de hoje, então vamos ver então esse vídeo aí sobre terapia com skate.
Vamos agora para Porto Alegre, onde um centro de reabilitação tem conseguido bons resultados em pacientes com necessidades especiais, e isso usando um esporte radical, o skate. A paralisia cerebral não foi páreo para o esporte. Aos 15 anos, o Renan mostra mais equilíbrio, força e determinação sobre essas 4 rodinhas. Tá dentro do esperado, né? Já tenta umas manobrinhas, já fica com as canelas roxas. 7 crianças e adolescentes participam do projeto neste centro de reabilitação em Porto Alegre. Todos têm alguma necessidade especial que exige atenção e cuidados diferenciados. As adaptações dos skates mudam de acordo com o que cada um precisa. Por exemplo, no caso do Murilo, a gente precisou fazer uma adaptação com suporte de peso, né, com toda essa estrutura, que pode ser usada para outros pacientes, prender o pezinho dele e prender o skate. E você está gostando, Murilo? Tô. No caso do Lenin, que tem 17 anos e nasceu paraplégico, a opção foi sentar no skate e amarrar as pernas com faixas. Mas como os braços são bem fortes, ele consegue fazer as manobras usando as mãos. E ainda exercita os músculos. Eu me sinto livre assim, correndo com skate. Só que às vezes eu caio, né? Eu só ainda não me quebrei. Praticar esporte ao ar livre traz benefícios que vão além do condicionamento físico. Cada treino traz um sabor de conquista para quem busca cada dia superar os próprios limites. Esse projeto está me mostrando isso, assim. Todo mundo é igual em cima do skate. Skate terapia mostra que a nossa criança é igual a toda e qualquer criança. Ela em cima do skate, ela demonstra equilíbrio, mas demonstra muito mais a alegria de ser criança. Então, como a gente viu no vídeo, tem propostas diferentes aí, né? Buscando trazer pra gente uma luz no final do túnel para incluir essas crianças verdadeiramente e acabar cuidando delas melhor, desenvolvendo outras habilidades nessas crianças. Até porque as nossas habilidades dependem também dos nossos sentidos. Então, quando a gente começa a usar outras áreas do nosso cérebro, estimulando outros sentidos, isso também facilita muito no desenvolvimento da criança, desse adolescente também, como a gente viu na reportagem. Então, de um modo geral, os casos mais frequentes de atendimentos especiais se dividem em 3 grandes grupos. Crianes, que são as crianças com necessidades especiais de saúde, os idosos e os pacientes psiquiátricos. Crianes são as crianças com necessidades especiais de saúde, e esse termo ele surge pela primeira vez em 1998 nos Estados Unidos para caracterizar uma clientela específica de hospitais pediátricos. Então, quando a gente fala em crianes, tem que tomar só um certo cuidado se cair uma questão dessa na sua prova. Quando a gente fala de crianes, não significa que é um tipo de atendimento especial. Não. Crianes é uma sigla que significa crianças com necessidades especiais de saúde e que surge nos Estados Unidos porque existem crianças que ficam em condição hospitalar durante muito tempo. Crianças que nascem com dificuldade respiratória, crianças de lábio leporino, que nascem com a boquinha aberta. Então, assim, a gente tem várias crianças que ficam em condições, crianças cardíacas, crianças que têm algum problema estomacal. São vários tipos de problemas que podem fazer com que uma criança praticamente viva dependendo de determinados aparelhos ou das condições de uma unidade de saúde. E aí é importante a gente ressaltar isso porque, por exemplo, uma criança que fez uma traqueostomia para poder ela conseguir respirar. Então, essa criança, ela vai ficar mais tempo no hospital, ela vai precisar de mais cuidados. Mesmo quando ela for para casa e receber alta, ela ainda vai precisar de cuidados em casa. Muitas vezes até de home care. Então, é um cuidado especial da gente entender que crianças são crianças com necessidades especiais de saúde e que elas ficam muito tempo dependendo de uma condição hospitalar, porque passa muito tempo dentro do hospital essa criança. Essas crianças, elas demandam um tipo especial de cuidados, seja de forma temporária ou permanente, e que apresentam múltiplos diagnósticos médicos,
implicando em uma permanente dependência dos serviços de saúde em diversas especialidades concomitantemente. Porque aí, diversas especialidades mesmo. A gente tem o médico, a gente tem o psicólogo, a gente tem o psicomotricista, o preparador de educação física, né, para aquela criança, fisioterapia. Muitas vezes fisioterapia é demais, né, precisa realmente, nutrição. Então, assim, são vários profissionais que vão atuar em prol do desenvolvimento daquela criança ou até mesmo da manutenção da vida daquela criança. No Brasil, a população mais carente agrava as estatísticas relativas a crianças em função da pobreza, que aumenta a exposição da criança e da gestante ao adoecimento, e a cronicidade de problemas de saúde. A gente já sabe disso, né? Quanto mais humilde e pobre é a população, uma área determinada, mais dificuldade tem daquela família dar as melhores condições de tratamento para aquela criança. Muitas vezes dependendo de unidade de saúde pública, que às vezes também não tem uma vaga, não tem às vezes os profissionais adequados, todos os profissionais para atender, então fica numa coisa realmente básica, e as condições de pobreza ainda podem piorar o quadro dessa criança. São considerados 4 padrões específicos de demandas especiais de saúde para essa clientela. Quais são? São as crianças com disfunção neuromuscular, que requerem reabilitação psicomotora e social. Crianças dependentes de aparelhagem tecnológica, catéter semi-implantável, bolsas de colostomia, cânula de traqueostomia, etc. Crianças farmacodependentes, antirretrovirais, neurolépticos, etc. Ou seja, aquela criança tem epilepsia, uma criança HIV positivo, tá? E que vai depender de medicamento. E ainda as crianças que dependem de modificações na forma habitual de cuidar, incluindo aquelas que necessitam de alterações específicas no que a gente chama de AVDs, que são as atividades de vida diária. Então, aquela criança que não consegue andar, que fica muito tempo deitado no berço, que tem alguma dificuldade respiratória, que tem alguma dificuldade cardíaca. Então, todas essas questões vão ser avaliadas pela equipe multidisciplinar e se há realmente um empecilho na atividade de vida diária, vai ter que ter uma pessoa sempre cuidando dessa criança e ela sempre recebendo esses cuidados profissionais de saúde também. De modo geral, então, são todas as crianças que dependem, ainda que em casa, de uma atenção complexa e contínua. Então, eu vou ler aqui uma... Eduarda está falando, meu sonho é ter um cão-terapeuta. Quero muito poder fazer esse trabalho voluntário, ver a alegria das pessoas no hospital ou com necessidades especiais ao entrar em contato com os bichinhos. Não tem preço, elas ficam muito felizes. Legal, muito obrigada aí pelo seu depoimento. Olha só, pessoal que está perguntando sobre a prova, nós temos aqui essa disciplina, ela é para vários cursos, né? Então, eu vou pedir para que você possa saber sobre questão de prova, se vai ser discursivo, objetivo, para você entrar em contato com o tutor da disciplina lá no fórum de dúvidas, ok? Os cuidados domiciliares especiais, eles são divididos em 2 categorias, porque muitas vezes aquela criança, ela precisa ficar muito tempo em casa. E aí a gente, no cuidado em casa, pode ser de 2 categorias. Primeiro, o cuidado natural e segundo, o cuidado singular. O cuidado natural, ele se intensifica a níveis muito acima dos necessários à criança em geral. Então, é esse cuidado em que aquelas crianças normais, né, que brincam, tudo mais, tem um determinado tipo de cuidado e quando a pessoa vai ter esse cuidado natural, ele se intensifica a níveis acima desses cuidados considerados normais para as outras crianças. Já o cuidado singular é aquele cuidado próprio, específico, inerente à condição particular de cada criança, com necessidades especiais de saúde. Então, por exemplo, se uma mãe ela fica com o bebê no colo durante algum tempo, ali balançando para um lado para o outro, e dando de mamar e tudo mais. Se é uma criança que ela tem uma condição especial e a mãe não vai poder ficar com ela no colo porque ela tem que ficar deitada, ou essa criança ela não pode tomar o leite ou a mamadeira naquela condição normal que uma outra criança poderia tomar, então esse é um cuidado que vai além daquele cuidado natural. Então é um cuidado natural, mas também é um cuidado singular. O natural é que é amplo para todas as crianças, aquilo que é mais natural para todas as pessoas. E o singular é aquilo que é específico, somente para aquela criança em particular. Que muitas vezes aquele cuidado singular, ele vai ser muito mais utilizado com as crianças com necessidades especiais de saúde. Os idosos. Aí agora a gente tem um monte de coisa para falar aqui dos idosos e também dos pacientes psiquiátricos. Os idosos, eles são hoje uma grande parte da nossa sociedade. Por quê? Como a gente falou no início da aula, a longevidade aumentou, então o tempo de vida também aumentou.
as pessoas elas estão cada vez vivendo mais e também vivendo melhor, né? E a questão ética, nesse cuidado com o idoso, é compreender que enquanto o idoso tiver ciente das suas capacidades, né, de discernimento, de tomar suas próprias decisões, esse idoso tem que ser ouvido. Eu não posso usar a família como ponte e falar com esse idoso como se ele não estivesse presente naquele ambiente. Todas as decisões a respeito da vida desse idoso têm que ser levadas a ele, perguntadas diretamente para ele. Então, ele tem que participar da vida dele. Não pode ser assim, tem um filho que está agora responsável pelo fulano. Mas está responsável por quê? Ele está ali fazendo o quê? Ele está ajudando o pai e a mãe ou simplesmente ele quer tomar a decisão, o poder de decisão? Se não teve nenhum tipo de juiz que determinou que essa pessoa ela está inábil, né? Ele não tem habilidade mais em função de algum tipo de senilidade, alguma doença, para que não possa responder por si mesmo, aí sim, um responsável vai responder. Caso contrário, não. É o idoso que vai responder por si mesmo. Então, a gente tem a questão ética do falso pressuposto de que, por estar velho, o indivíduo perde a sua condição decisória ou seu direito à preservação da sua privacidade. Só que não, né? Ele tem o direito à sua privacidade. A própria família, com o argumento de poupar o idoso de ansiedades ou aspectos negativos, se coloca como intermediária na relação do profissional de saúde com o seu paciente. E eu ainda vejo uma coisa mais grave. De um tempo para cá, com a grande crise econômica que o Brasil viveu, muitas famílias dependem do dinheiro do idoso. E dependendo do dinheiro do idoso, aumentou muito o índice de violência contra idosos. E aí, muitas vezes, aquela pessoa toma frente, toma dianteira, né, como a gente fala, para cuidar daquele idoso, mas muito mais porque quer que esse idoso fique dependente dele, porque ele depende também do dinheiro daquele idoso. Então, ele quer criar uma dependência para que, não, você não pode tomar decisão por você, eu que tenho que tomar, toma frente em função de querer que esse idoso fique ali com ele, porque sabe que é o idoso que está sustentando. Então, isso é um problema grave que a gente vem enfrentando. Infelizmente, a violência contra os idosos aumentou muito e é algo que a gente precisa, enquanto profissional de saúde, levar consciência às pessoas, para que a gente possa educar as pessoas de respeito a todos, né? Ou seja, diminuir o número de violência, não só contra idosos, mas contra crianças, contra adolescentes. O Brasil é um país que ainda tem um grande número de violência contra a criança. Antigamente, a criança dizia que a criança não tinha alma, né? Nascia, não tinha alma. Então, podia fazer o que quisesse com a criança, fazer experimentos, batia e estava tudo certo. Hoje a gente sabe que não funciona dessa forma. A criança sente dor, o idoso sente dor, a mulher sente dor. Então tem que tomar um certo cuidado para que a violência possa diminuir na nossa sociedade. Isso só vai diminuir a partir do momento que a gente tiver mais educação voltada para o respeito às outras pessoas. Que o seu limite ele termina quando o do outro começa, não é verdade? Essa aula é ao vivo, sim, Adriana, essa aula é ao vivo, tá? Estamos aqui, você pode participar aí através do chat com a gente, tá? Então, a própria família, ela tem que também ser conscientizada. Então, se vier para você uma família, eu quero falar aqui a respeito do meu pai. Então, sempre você vai perguntar, mas o que está acontecendo? Ele responde por si mesmo? E vai conversar com o idoso, vai avaliar a situação. A não ser que ele traga um documento do juiz dizendo que aquela pessoa é interditada e que ele responde por aquela pessoa. Aí é diferente. Mas, caso contrário, você vai conversar diretamente com o idoso. A intermediação da família, então, ela só pode ser aceita mediante a comprovação da incapacidade do idoso em tomar suas próprias decisões e atitudes. Existem meios adequados de transmitir diagnósticos ou necessidades e que minimizam os impactos e os danos emocionais desnecessários. Então, a gente também tem que saber como falar com o idoso, tá? Tem a pergunta aqui. Minha mãe tem 88 anos, está lúcida e toma suas próprias decisões, mas alguns idosos precisam de intermediários. Como o profissional pode discernir? Essa é a grande questão. Realmente isso acontece. Vai conversar com o idoso, gente. Primeira coisa, né? Conversa com o idoso, bate papo com ele. Tenta entender se ele está em condições de compreender o que está sendo dito. Conversa com a família. Geralmente, se o idoso é interditado, tem um documento comprovando isso. Se não há esse documento, aí vai caber ao profissional de saúde observar se aquele idoso está lúcido ou não, se ele vem se alimentando direito, vai fazendo as perguntas, vai vendo como que a pessoa se tem orientação temporal, orientação espacial. Uma pergunta muito simples, por exemplo, vamos supor que você esteja no terceiro andar de um hospital.
né? E o idoso está lá internado. Você pergunta, o senhor sabe onde que o senhor está? Aí ele vai falar, estou no hospital. Mas aqui é um prédio ou uma casa? Por exemplo, né? Então, uma coisa que dá para a pessoa ir observando. O senhor sabe quem está aqui com o senhor, quem da família que está aqui com o senhor? Faz perguntas para poder você avaliar se ele tem condições de discernir. Muitas vezes realmente tem, muitas vezes não, né? Então, cabe a gente ter esse discernimento, para não sair dando responsabilidade para a família quando o idoso ainda tem esse discernimento. A Isabela está perguntando aqui, não entendi o cuidado singular e natural. Pode explicar novamente? Posso. O cuidado natural é aquele que, de uma maneira geral, todas as crianças recebem. A mãe botar no colo, a mãe é aquele cuidado natural, só que para todas as crianças, ele é mais amplo. Uma criança que é um paciente com necessidade especial de saúde, ela vai ter esse cuidado natural, só que muito além do que uma criança normal poderia ter, porque uma criança normal, ela vai correr, vai ralar o joelho, a mãe vai passar ali um remedinho, tá tudo bem. Uma criança com necessidade especial, não. Né? Ela não vai poder muitas vezes correr, passar um remedinho, dependendo do problema. O cuidado natural, que é esse amplo, que é para todas as crianças, vai ser muito maior do que fosse para uma criança considerada saudável, porque crianças são aquelas crianças que têm uma necessidade especial de saúde em função de internação, home care, alguma coisa assim. E o cuidado singular é aquele cuidado específico da doença. Então, por exemplo, todos os dias, tal hora, tem que fazer algum tipo de medicamento. Então, isso é um cuidado singular. O natural, ele é amplo para todas as crianças e o singular é específico da doença. O cuidado natural, que é para todas as crianças consideradas normais, quando a gente pensa na criança com necessidade especial, aí não. Aí é um cuidado natural que para todas as crianças seria normal, mas para aquela criança é um cuidado natural como comer, por exemplo. Né, dar banho, por exemplo, mas que a mãe, ou o pai, ou o cuidador vai ter que fazer um esforço muito maior do que se fosse um outro tipo de criança, tudo bem? Então, voltando aqui para a questão dos idosos. Os direitos à informação, privacidade e confidencialidade do paciente não podem ser quebrados em função da sua idade, e sim em casos de incapacidades que o fazem necessitar de terceiros que por ele se responsabilizam. Ou seja, vai precisar realmente de alguém que se responsabilize a partir do momento que aquela pessoa esteja inconsciente. Aí não vale só para idosos, né? Vale para todas as pessoas. Está inconsciente, tem alguém que vai assinar por aquela pessoa algum tipo de procedimento. Porque lembra que a gente tem o consentimento informado? É obrigatório a gente ter consentimento informado dentro das unidades de saúde para fazer algum tipo de procedimento. Então a família vai autorizar, em caso de pessoas inconscientes, pessoas em coma. Mas no idoso, quando esse idoso ele está incapacitado, a família também vai responder. Mas se ele não está, respeito à privacidade, à individualidade e à autonomia desse idoso. O profissional que atende ao idoso deve preservar, fundamentalmente, o vínculo de confiança com o seu paciente. E esse vínculo está baseado na integralidade da sua pessoa. É muito bom, né, a gente saber que a gente está num lugar e que a gente está sendo respeitado por quem a gente é. Não é porque a pessoa tem idade que ela não pode tomar suas próprias decisões. E se não puder, ela, geralmente, quando não pode, a própria pessoa escolhe alguém que vai poder cuidar dela, ou que vai, né, em comum acordo com essa pessoa. E isso é importante, para que essa pessoa não se sinta aviltada, sabe? Assim, como se ela tivesse sido invadida. Então, é um cuidado muito grande, o respeito à autonomia da pessoa. É só a gente se colocar no lugar, né? Aquele velho ditado, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Já pensou, amanhã você está idoso, está consciente, está lúcido, fazendo tudo, tomando suas decisões e alguém vem dizer para você que você tem que fazer algum tipo de procedimento que você não quer fazer e que você não concorda em fazer e a sua palavra não ser ouvida. É muito ruim isso. Então, enquanto profissional de saúde, a gente tem que ter esse discernimento. A autonomia decisória e as convicções pessoais devem ser respeitadas ao máximo. E mesmo em situações de incapacidade temporária ou definitiva, o idoso tem direito a ver respeitadas as suas decisões tomadas antecipadamente, porque pode acontecer desse idoso já ter tomado essa decisão antes, ter deixado por escrito. Lembra que a gente falou que hoje em dia pode ter o testamento vital? Que é quando você não tiver condições de tomar suas próprias decisões, ser respeitado aquilo que deixou por escrito anteriormente. Então, às vezes, essa decisão já foi tomada antes dessa pessoa não ter condições, né, mentais ou de raciocínio lógico para poder tomar essa decisão. Vamos falar agora dos pacientes psiquiátricos.
a gente tem vários aspectos éticos quando a gente fala de paciente na questão da saúde mental. É um tabu muito grande ainda na nossa sociedade. A gente tem todo mês de janeiro, janeiro branco, em que a psicologia e a psiquiatria divulga aí na sociedade as questões relacionadas aos transtornos mentais, o respeito à pessoa com transtorno mental. Então, assim como você sente uma dor de barriga e toma um remédio, uma pessoa que tem um transtorno mental também precisa tomar um remédio. Se você tem uma diabetes, por exemplo, provavelmente você vai ter que tomar insulina para o resto da sua vida, não é verdade? E é a mesma coisa com o paciente que tem um transtorno mental. Muito provavelmente, ele vai ter que tomar um medicamento para o resto da vida dele. Não é porque você não está vendo esse transtorno, que ele não é físico, que ele não existe. Então, a gente tem que tomar um cuidado para respeitar. O que vale para um, vale para todos. O respeito ao direito dessa pessoa de ser cidadã. Os aspectos éticos. Internação e tratamentos involuntários é um problema muito grande, porque muitas vezes o paciente não quer ser internado. E quando há essa internação involuntária, o Ministério Público tem que ser comunicado em até 72 horas. É importantíssimo falar isso, porque está na nossa legislação. Em até 72 horas, o responsável técnico da clínica onde esse paciente foi internado contra sua vontade, ou seja, involuntariamente, precisa comunicar ao Ministério Público que ele foi internado contra a vontade dele. Ainda, a gente tem uma prática conflitante com os princípios do consentimento informado e da autonomia desse paciente quando a internação é involuntária. Por que internar um paciente involuntariamente? Primeiro, a gente tem aí, ao longo da nossa sociedade, alguns pressupostos que hoje em dia a gente já avalia de uma outra maneira, porque a doença mental, ela surge de vários contextos, e um desses contextos é justamente a família, o ambiente social. E a gente vê hoje em dia na nossa sociedade, uma das grandes questões, até mesmo psiquiátricas, que é considerada uma doença é a depressão. E ela não tem cara, né? A depressão, a pessoa pode estar sorrindo, pode estar bem, ocupando seu tempo, trabalhando, e está em depressão. A pessoa pensa, as pessoas de uma maneira geral pensam que a depressão é aquele sujeito que não toma banho, que não escova o dente, não penteia o cabelo, que fica jogado em cima da cama o dia inteiro. Mas isso é um estereótipo. Tem muitas pessoas que estão em depressão e tem depressão ansiosa, tem outros tipos de depressão, né? Então, o pressuposto de que o paciente psiquiátrico é perigoso, que ele pode matar, isso tudo são mitos, né? Pressuposto de que o quadro clínico do paciente psiquiátrico é crônico. Então, eu já vou desmistificar aqui para você. Em primeiro lugar, ninguém fica em surto 24 horas por dia. Quando acontece um surto psiquiátrico, esse paciente, ele teve geralmente alguma coisa que desencadeou aquele surto, e ele vai ser medicado e depois ele sai do surto. Muitos pacientes psiquiátricos, inclusive, têm noção do que fizeram durante o surto e se arrependem e tudo mais. Então, assim, porque eles não têm controle sobre aquilo que está acontecendo. O paciente psiquiátrico é perigoso? Não, não necessariamente ele é perigoso. O paciente psiquiátrico não é um psicopata. Há uma diferenciação aí, né? Essa daria um tema para uma outra aula, mas o paciente psiquiátrico que tem uma doença mental, ele muitas vezes cinde com a realidade. Por isso que ele fala, às vezes, coisas desconexas, o pensamento dele não é coerente, mas ele não necessariamente é uma pessoa agressiva, tá? Então a gente tem que tomar cuidado de fazer essa distinção. Muitas vezes se usa violência para a contenção desse paciente psiquiátrico, tratando as pessoas que estão vendo os seus direitos e a dignidade sendo aviltados à sua revelia e vivem em condições do ócio, negligência assistencial. Porque as pessoas, hoje em dia, com o advindo do CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, esses centros, eles ajudam com terapia ocupacional, com arte-terapia, atividade física, a fazer esse paciente psiquiátrico ficar o dia inteiro tendo atividades e também sendo reinserido na sociedade, que essa é a proposta do CAPS, né? Então, seja qual for o caso, a repressão através da violência física ou química poderia ser substituída por profissionais preparados para lidar de modo apropriado com essas manifestações de medo, de ansiedade, né, que esses pacientes têm. Atualmente, no Brasil, a família passou a ser vista como o principal suporte psicossocial. O sujeito passa a ser visto não mais de maneira isolada, mas sim a partir de todo o contexto que o envolve. A importância dos CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossociais, e o suporte da estratégia de saúde da família com atendimento multi e interdisciplinar. Então, esse cuidado, ele é essencial. Os CAPs, eles vão possuir caráter aberto e comunitário, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes.
a pessoas com sofrimento ou transtornos mentais em geral, sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Então, esse serviço é uma substituição às internações em hospitais psiquiátricos e tem como objetivo tratar a saúde mental de uma forma mais adequada, oferecendo atendimento à população, realizando acompanhamento clínico, promovendo a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho e lazer. Isso para fortalecer os laços familiares e também comunitários. Antes de a gente terminar, deixa eu só responder aqui. A Delma está perguntando, os usuários de drogas são considerados com transtorno mental? Muitos transtornos mentais surgem em função do uso de drogas, principalmente crack, cocaína, e aí a pessoa ela começa a ter delírio, começa a ter alucinação, afasta um pouco da realidade. Mas isso também é muito mais no uso da droga. Quando a pessoa está fora do uso, aí muitas vezes ela fica dentro até de um estado de normalidade. Então hoje a gente tem o CAPS-AD, que é o CAPS Adicto, justamente para trabalhar com essas pessoas. Tem pessoas que têm depressão e cometem suicídio, infelizmente, é uma realidade. E também tem que se trabalhar isso cada vez mais para que o suicídio não aconteça na nossa sociedade. Foi um prazer estar com você. Até a aula 10, a nossa última aula. A gente se encontra.